Fala minha rapaziada, quem fala aqui é o compositor Gutenberg Farias. Eu estou falando aqui em nome da Impacto Composições Oficial e eu trago para vocês uma história bem diferente. Uma história bem diferente. Porque eu estava passando o tempo, dando uma olhadinha lá no Instagram e apareceu lá uma história que me lembrou uma situação que eu passei. É claro que essa história não a que eu passei, mas a história que eu vi no Instagram, como é que eu posso falar isso? Ela era abusiva, ela era uma história abusiva, ela foi gravada, não sei se aquilo foi verdade ou pode ser uma criação. Criaram aquilo ali para dar uma lição de moral em algumas pessoas que realmente tem lugar que ainda vive daquele jeito. A história é o seguinte: uma criança chegava atrasada na escola, todo dia. Era a única criança que chegava atrasada. E no passado, as crianças eram punidas pelos professores com a palmatória. Não sei se vocês sabem o que é isso. Palmatória, eu graças a Deus nunca cheguei a levar não, mas eu já vi amigos na minha infância, meus 6, 7 anos, sendo punidos com isso aí. Palmatória, para quem não sabe, é uma régua de madeira. Quando a criança fazia algo errado na escola, o professor castigava, esticava a mão e ela vinha com aquela régua, com a palmatória e batia aqui. Muitas vezes a gente chegava em casa com isso aqui tudo machucado. Eu nunca cheguei não, graças a Deus. Mas fiquei de castigo muitas vezes em pé, com a cara na parede. Fiquei de castigo muitas vezes. Então, quando eu vi aquele vídeo, me recordou uma situação que eu passei, que eu vou contar a vocês agora a minha situação que eu passei, a minha história que eu passei, e depois eu vou botar o vídeo do que eu vi no Instagram logo em seguida para vocês ver o quanto era complicado no passado. Então, aconteceu da seguinte forma: meu pai saiu de casa, precisei trabalhar para ajudar a minha mãe nos afazeres de casa, né, na despesa, aluguel, água, energia, tudo isso. Então precisei trabalhar e não consegui estudar à noite, porque eu trabalhava mais à noite do que na parte da manhã. Então eu conversei com meus patrões para a gente fazer o quê? Para eles deixarem eu trabalhar um período na manhã, à tarde eu estudava e à noite eu retornava lá para dar continuidade à minha carga horária. E eles aceitaram. E assim eu fiz. Comecei a trabalhar de manhã, meio-dia eu pegava uma mototáxi e eu pisava para casa. Tomava um banho, comia alguma coisa aí para a escola. Vou dizer até o nome da escola. Até o nome da escola que todo mundo sabe. Escola Marinete Neves. Marinete Neves. E assim, a nossa família na cidade que eu morava era muito conhecida, tanto a família de parte da minha mãe como a parte do meu pai. E tinha uma professora, que eu não vou dizer o nome dela, mas era uma professora muito rígida, mas assim, muito empenhada em ensinar. E eu, como trabalhava muito, eu chegava na escola morto. Por quê? Entenda bem, meio-dia eu saía do trabalho e estudar. Depois que acabava a aula, eu ia para casa, dormia um pouquinho, depois voltava ao trabalho. Tinha vezes que eu saía do trabalho 3 e pouca da manhã, para 8 da manhã tá lá de volta. Entendeu? Então eu quase não dormia, minha mente era muito bagunçada. Aí essa professora notou que eu estava dormindo na sala de aula. Então ela conhecia a família do meu pai e o que é que ela falava? Se for para vir para a escola dormir, não adianta nem vir, porque eu vou reprovar você. E eu não falava a ela o que eu estava fazendo. Quando foi um certo dia, no lugar que eu trabalhava, que chamava Que Beijo Bom, estava tendo música ao vivo. Ia ter música ao vivo na parte da noite, e isso ia até noite adentro, de madrugada. E era um dia de sábado, e eu estava lá, atendendo, correndo para um lado para o outro, entrava na cozinha, ajudava um pouco na cozinha, atendia as mesas. Quando foi um horário entre 2 e 3 da manhã,
essa professora chegou lá com o seu esposo. Quando sentou na mesa, esse local era bar, lanchonete e restaurante. Que beijo bom, o seu ponto de encontro. Então, era uma praça. É uma praça gigante. Comportava muita gente. Então, quando ela chegou, eu fui atender a mesa dela. Só que eu não percebi que era ela que estava chegando. Devido à quantidade de gente que estava para lá e para cá, cheguei na mesa, dei boa noite, botei o cardápio e saí para atender outra mesa. E ela olhou para mim assim, com o olho arregalado, com uma cara espantada. Aí quando eu voltei para atender, pois não, boa noite, vocês já escolheram? Quando eu olhei que era ela, eu disse, professora. Aí ela disse, Gutenberg, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, eu trabalho aqui. Ela disse, meu Deus, é por isso que você dorme tanto. Eu digo, é. E por que você não me falou? Eu digo, não, eu não queria misturar. Eu não quero ter a ajuda de ninguém. Acho que todos na vida tem que se superar, tem que trabalhar, tem que estudar, se quiser ter alguma coisa na vida. No meu caso é porque meu pai saiu de casa, eu precisava muito ajudar minha mãe, minha irmã, então não teve outro jeito. Eu não tenho como ter esse privilégio de somente estudar, terminar os estudos, cursar uma faculdade e depois casar. Não deu isso, não tive tempo para isso, foi muito rápido, tanto é que hoje eu não consegui terminar os estudos. Mas isso aí não é um pretexto para não terminar. Eu sei que eu estou errado, eu tenho que terminar, eu vou correr atrás disso. Mas aí, finalizando a história, quando eu cheguei na escola na segunda-feira, ela já teve comigo um olhar diferente, ela já teve comigo um olhar de cuidado. Ela chegou para mim, ela reservou as aulas que ela deu a semana inteira. Ela me entregou os papéis e disse aqui, Gutenberg, estude quando você puder, para a gente fazer uma prova. Vou fazer uma prova e nessa prova eu vou tentar te ajudar a recuperar as suas notas perdidas. Você ficou com nota vermelha na grande maioria das provas que foram feitas. Então, a moral da história aqui é o quê? Muitas vezes a gente julga o livro pela capa, mas não faça isso. Se você vê uma pessoa tendo alguma atitude assim que não é normal, é porque algum motivo tem. Se você vê uma mulher saindo para trabalhar, o marido ficando em casa e dormindo, você vai falar bem assim, coisa feia. A mulher sai para trabalhar e o marido fica em casa dormindo. Mas observe, pode ser que ele trabalhe à noite, viu? E você vai estar julgando as pessoas pelo que você vê de momento. Cuidado, isso aí é perigoso. O dedo apontador, o dedo que julga, tem que ter cuidado, porque quando você está julgando alguém, ó, aqui, ó, tem 3 apontados para você. Cuidado, pessoal, tá bom? Então eu deixo para você essa historinha aqui e logo após eu vou postar, depois desse vídeo eu vou postar aqui o vídeo que eu vi lá, que tem um pouquinho a ver, por quê? Porque o professor julgou o aluno pelo que ele via acontecendo, mas ele não procurou saber o motivo dele estar atrasando todos os dias para chegar na sala de aula. Você entendeu? Então, antes de você julgar alguém, pergunta o motivo porque ele está errando, porque aquela pessoa pode sim não conseguir cumprir horários porque tem outras coisas que está fazendo, entendeu? E você pode ajudar ele de alguma forma, você pode ajudar essa pessoa de alguma forma. Bom, beijo no coração de vocês, viu? Foi mais uma historinha que eu contei que eu passei, tá bom? Um grande abraço do compositor Gutenberg Farias da Impacto Composições Oficial.